Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a gente teve aí, nesse último final de semana, muita coisa para falar do Vasco, saída de jogador que deverá acontecer, o Hugo Moura está indo para o Japão, uma proposta já está nas mãos do jogador, mas o que vem chamando a atenção realmente nesse noticiário do Vasco é a SAF. Mais uma vez, o Vasco foi atacado pelo presidente do nosso maior rival e ele praticamente condena a venda da SAF do Vasco para o Marcos Faria Lamáquia. Disse que irá à justiça contra o Vasco. Rapidamente, tanto Leila Pereira e principalmente o presidente Pedrinho responderam às palavras ditas pelo presidente do Flamengo em entrevista ao Chala Podcast. A gente vai repercutir aqui um pouco do que foi essa situação, falar bastante disso aí, do que disse o Pedrinho, né, que para mim é o ponto principal. Nem a Leila Pereira, porque a Leila Pereira não tem nada a ver com o Vasco, tem a ver com o Palmeiras, ela defende o Palmeiras. Hoje o Vasco tem que ser defendido pelo seu presidente. Para muitos, presidente bem omisso, eu concordo, mas pelo menos deu as caras aí, diferentemente de outras vezes que o presidente do Flamengo falou que quis e o Pedrinho se escondeu. E ainda tem idiota que acredita que Everton Cebolinha vai vir para o Vasco, né? Que o Flamengo vai negociar o Everton Cebolinha com o Vasco, né? É brincadeira, né? Noticiário do Vasco, enquanto a reforço, parece piada, tanto que você está vendo que nos últimos dias nem vídeo eu estou trazendo aqui para o canal, porque, cara, eu cansei, sinceramente, de trazer vídeo de especulação sem fundamento nenhum. Quando tem fundamento, a gente até traz aqui, eu já falei algumas vezes. Antigamente, eu era moleque, trazia qualquer tipo de informação, acreditava em qualquer fonte. Hoje não, cara. Hoje eu tento filtrar o máximo aqui no canal, não trago qualquer baboseira aqui, por isso que você nem viu eu trazendo nada a respeito desse Everton Cebolinha no Vasco, porque é impossível esse jogador ser contratado pelo Vasco e não existe o interesse do Vasco no jogador. Muita coisa pra gente falar agora. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto, né, cara? O que está acontecendo aí quanto à venda da SAF do Vasco. Como todo mundo sabe, o Vasco quer ser vendido aí para o Marcos Faria Lamáquia. A diretoria tem negociações muito avançadas com esse investidor, que por acaso é enteado da Leila Pereira. Isso aí parecia que, pô, não ia ter problema nenhum, né? Pô, o cara é só enteado, a Leila Pereira não trabalha para ele não trabalha na Crefisa, não tem empresa com a Leila Pereira. Beleza, podemos vender a SAF para esse cara sem problema nenhum. Só que aí a gente sabe muito bem, né, que quando o Vasco começa a entrar de vez para buscar algo melhor para o seu futuro, isso incomoda. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, parece que eles querem ver o Vasco mais ainda afundado. Depois de tantos rebaixamentos, estamos na zona do rebaixamento, 2 meses de Copa o Vasco na zona do rebaixamento. O Vasco não tem elenco, o torcedor não aguenta mais sofrimento, o Vasco não ganha um título relevante desde 2011. 15 anos completou recentemente aí do título da Copa do Brasil e mesmo assim os caras se sentem incomodados com o futuro do Vasco. E assim está sendo com o presidente do Flamengo, né? Que eu me recuso a pronunciar o nome daquele cidadão aqui no meu canal, cara. Para mim, não tem que ser pronunciado o nome, não dá ibope para um ser daqui. Só quer palco, só isso. Ele simplesmente, em entrevista ao Chala Podcast, questionou mais uma vez a venda da SAF e disse que se o Vasco avançar e for vendida a SAF, ele vai entrar na justiça, impedindo essa venda. Algo que claramente não pertence a ele, algo que não é do seu nariz. Ele não manda no Vasco, ele não é nada. Simplesmente ele não é nada. Nada. 99% dos vascaínos, se andar na rua, ver um cara desse, você não sabe nem quem que é. O tão insignificante que ele é. O tão insignificante que é esse presidente do Flamengo. Com certeza, cara, as palavras dele mostram total desespero e ainda quis amenizar, o Vasco é time grande, sempre bom ver o Vasco forte de novo, melhora o futebol do Rio de Janeiro. Eu sei, né? Com certeza, cara, ele tá preocupado, ele tá com medo, porque o timeco dele vai ganhar um rival novamente, né? Porque o Vasco deixou de ser rival do Flamengo, o Vasco é rival do Fluminense, né? Infelizmente, sei que essa porra dói, mas é a verdade. Mas a gente vai poder voltar a ter algum tipo de rivalidade com esses mulambos, cara. Eu não aguento mais só fazer frente aí a Fluminense. Botafogo nem se fala, né? Botafogo, pra mim, nem clássico é só um jogo qualquer do Rio de Janeiro. Mas clássico se tornou contra o Fluminense.
dado aí as proporções da disparidade do nosso maior rival, que não consegue mais ser alcançado. Tanto para o Vasco, o Fluminense ainda consegue competir, às vezes ganhar, o Vasco não consegue ganhar do Flamengo. A rivalidade acabou. Então, o que existe para nós vascaínos é torcer contra. A gente comemora a eliminação deles na Copa do Brasil, a favor do Vitória, o Vitória eliminando esses caras, tropeço em Libertadores, perca de título para o Palmeiras, é isso que a gente comemora, mas o Vasco mesmo ir lá e ganhar o jogo, o Vasco não consegue, entendeu? Essa é a verdade nua e crua. Só que com a venda da SAF, esse cenário pode mudar. O Botafogo não fez isso? Hoje, o Botafogo já tem um novo sonho, novos investidores, uma nova filosofia, mas naquela época, com o Textor, o Botafogo humilhou o Flamengo. Humilhou o Flamengo. Entendeu? E hoje, cara, o Vasco pode chegar a esse nível, o que o Botafogo fez, com esse investidor. E isso gera uma certa preocupação no lado lá da mulambada, né? Os caras não têm moral alguma para falar a respeito da venda da SAF do Vasco. Os caras têm um patrocínio master, que é o mesmo patrocinador do Brasileirão. Isso, para mim, deveria ser um crime. Deveria ser extremamente proibido pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A CBF deveria punir os clubes que têm parceria, quem compra o name rights do Campeonato Brasileiro. No caso, a Betano. É Brasileirão Betano, o nome do campeonato. E o Betano patrocina logo quem? Não é? Teve aquela fatalidade, onde vitimou não sei quantas crianças, lá mesmo, a mulambada, lá no ninho deles, né, como eles gostam de dizer. Lá no ninho deles, várias crianças perderam a vida com inadimplência. Né? E o cara está preocupado com a venda da SAF do Vasco, meu amigo, que nem aconteceu, que a gente ainda, o próprio vascaíno pode impedir a própria venda da SAF, porque vai ter votação em conselho. Se chegar lá, o sócio não quiser vender, não vai vender, pô. Aí vem um mulambo querer intrometer nos problemas do Vasco. Um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não existe. Isso não existe. Por que ele não tentou impedir a venda da SAF do Botafogo? A venda da SAF do Cruzeiro? Impedir a venda da SAF do Bahia? Por que ele não fez isso? Por que é do Vasco que ele quer fazer? Porque ele sabe que o Vasco tem potencial, porra. É claro. A gente sofre, o Vasco tá lá lotando estádio, o torcedor tá lá lotando estádio. Quase ganhamos a porra da Copa do Brasil sem time, sem nada. Só tinha o Ryan naquele time. Quase ganhamos a Copa do Brasil. Entendeu? O Vasco incomoda. Ainda incomoda. Mesmo fraco, se esfarelando, rumo a mais uma Série B, o Vasco ainda incomoda. O Vasco ainda incomoda. É impressionante. Dito isso, Leila Pereira rapidamente se pronunciou. Todas essas informações foram trazidas pelo GE. Globo e a Leila Pereira disse que não tem nada a ver com o Vasco. O assunto dela é com o Palmeiras e que esse cidadão, presidente do Flamengo, está ultrapassando todos os limites e ele, se brincar, vai ter que responder judicialmente, porque ela já está de saco cheio dele, porque ele claramente só quer palco, né? E ainda tem mídia que dá liberdade para um cara desse falar no microfone. Né? Um absurdo. A Leila Pereira se defendeu de tudo, diz que é presidente do Palmeiras e que ele está louco para ver ela fora do Palmeiras. A gente sabe muito bem do embate que existe entre Palmeiras e Flamengo, entre a presidente do Palmeiras e o presidentezinho do Flamengo. A gente sabe muito bem que existe tudo isso por trás. E com a venda da SAF, do Vasco, ele quer meio que usar, digamos assim, a Leila Pereira contra o Vasco, porque ela possa interferir em alguma situação com o Vasco, geraria um conflito de interesse, digamos assim. Porque, por exemplo, no ano passado, o Vasco perdeu por 3-0 do Palmeiras, se eu não me engano, acho que foi 3-0. Ele simplesmente deu uma entrevista ao All Sports falando, praticamente dizendo que o Vasco entregou para o Palmeiras, porque o Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa logo após aquele jogo. O cara insinua coisas absurdas. O Vasco, pô, como que o Vasco vai entregar um jogo? Um time que precisa ganhar jogos para se livrar de coisas ruins dentro da competição. Como que o Vasco vai se sujeitar a entregar jogos? Ele simplesmente colocou isso na cabeça, que gerou um conflito de interesse. Se especulou na época que a Crefisa poderia comprar a SAF do Vasco, ele já veio todo falando que iria fiscalizar essa possibilidade de venda. E, logicamente, não foi a Crefisa a empresa,
e sim o filho do dono da Crefisa, que não tem nada a ver com o Palmeiras, que não tem nada a ver com a Leila Pereira, não é mãe dele, ele é só enteado. O dia que o pai dele não quiser mais a Leila Pereira, ele não tem mais nenhum vínculo com a Leila Pereira. Cara, é um absurdo. Marcos Faria Lamarca é proprietário de várias empresas, ele é um cara com um patrimônio fora da nossa imaginação, tanto que ele vai investir aí 2 bilhões e mais uns quebrados aí no Vasco. É muita grana. A própria Leila Pereira, em entrevista há semanas atrás no Globo News, deixou claro que ele tem poder para reestruturar qualquer clube do Brasil. Isso me deixa feliz, porque ele escolheu o Vasco, ele é vascaíno. O Thiago Life confirmou isso. Ele é vascaíno. Por isso que ele não desistiu de comprar a nossa SAF, porque o cara ama o Vasco, o cara torce pro clube e quer ver o Vasco forte novamente. Era disso que o Vasco precisava. E o Vasco encontrou o cara certo. E o Flamengo sabe que esse cara é o cara certo. Entendeu? Por isso que eles estão desesperados. Estão querendo atacar o Vasco de qualquer forma. Já o lado do Vasco, falamos lado do Flamengo, lado do Palmeiras. Já o lado do Vasco, Pedrinho. Vou até colocar aí para você ver a nota do Pedrinho e vou comentar um pouco. Cara, o Pedrinho eu achei que assim veio prontamente, veio no momento certo. Só que eu acho que ele tem que falar, não somente escrever um texto. Ele tem que marcar uma coletiva e responder publicamente esse presidente do Flamengo. Dar uma explicação plausível, rebater esse cara, mostrando que o Vasco não tem medo de nada e de ninguém. E que o Vasco vai vender a SAF para o Marcos Faria Lamarca. Eu sei que não pode, por conta do NDA assinado, revelar o nome do investidor, mas ele tem que dar uma resposta, tanto ao torcedor, seu próprio torcedor, e principalmente esses mulambos, esses caras cuidarem do clube deles, não do Vasco. Porque querem administrar o Vasco também? Não é possível, não é? Eu achei que o Pedrinho falou do que tinha que falar, eu acho que não tinha nada além disso aí para ele falar nessa nota, mas eu acho que ainda ele tem que vir publicamente, a sua pessoa, em uma coletiva ao vivo, falar a respeito disso aí, ou gravar um vídeo e postar lá na Vasco TV, rebatendo essas situações aí, porque isso é grave. Isso é grave. O cara vai colocar o Vasco, o cara tá querendo colocar o Vasco na justiça por conta da venda da SAF. E a gente sabe que a venda da SAF é vital para o Vasco. É vital. Sem essa venda da SAF, vamos para a segunda divisão. E o Vasco não pode mais vacilar nesse quesito. Tem que acertar essa venda o mais rápido possível aí, para dar tempo de contratar jogadores ainda agora. A gente está aqui, quando a gente fala de reforço, é justamente por isso. Sem dinheiro, não vamos a lado nenhum. O Admar Lopes está lá na Europa, já tem alguns dias, segundo algumas informações. Trouxe algum reforço? Contratou algum nome? Nada. Nada. Vi falando por aí que o Vasco iria esperar mais algum tempo. Mas esperar o quê, mano? A gente, se não vender a SAF, é o próprio Vasco que vai ter que tocar o gado aí, mano. E vai esperar quanto tempo? O último dia da janela para contratar ali Lloyd Augusto, contratar Garré, contratar Maurício Lemos, Lucas Oliveira, esse tipo de reforço? Pô, não é isso não. É isso não. Se o Vasco, que está por trás das negociações, já tem uma noção se vai dar tempo ou não de vender a SAF nessa janela. Eu acredito, eu espero, eu acredito que se esses caras venderem a SAF agora, vai dar tempo de buscar pelo menos ali, uns 10 reforços de peso, jogadores de qualidade para o Vasco, pelo menos. Mas se demorar demais, possa ser que não dê tanto tempo. O Vasco traga 2 ou 3 reforços de mais qualidade, mais capacidade. Mas hoje o cenário ideal é o Vasco vender a SAF e ter esse investidor o mais rápido possível. Dia 1º de julho abre a janela de transferência. Já estamos na metade do mês de junho e nada da SAF ter sido vendida. Tem votação em conselho, tem votação de sócio. Pô, isso leva tempo.
Ainda tem a chegada do cara dentro do Vasco, o que ele vai implementar no futebol, se ele vai manter Edmar Lopes, se ele vai manter Renato Gaúcho, se ele vai manter alguns jogadores. Tudo isso aí leva tempo. E o Vasco não pode esperar mais. E essa SAF tem que ser vendida. Fora esse problema com esse presidentezinho do Flamengo, a gente tem que resolver o que é nosso, dentro do Vasco. E o Vasco precisa ter agilidade. Espero eu que essa demora por contratar reforço seja porque a SAF está bem encaminhada à venda. Tem problema na justiça com a 777 Carioca, tem esse problema aí que pode acontecer com o Flamengo caso esse presidente coloque o Vasco na justiça. A CBF já teria notificado o próprio Vasco e o Max Faria Lamarca a respeito do fair play financeiro, que não seria uma boa ideia a venda da SAF para o Max Faria Lamarca, entendeu? Que se ele comprar a SAF do Vasco poderia ter alguns problemas. Tudo isso aí vem acontecendo. E o Vasco não respira. Quem sofre nisso tudo somos nós, torcedores. Entendeu? Somos nós, a gente está esperando ansiosamente. Pô, Vasco vende a SAF. Vasco vai ter investimento de tantos milhões nessa janela de transferência. É isso que a gente quer, mano. Vasco contrata novo camisa 10. Vasco contrata um camisa 9 digno. Vasco contrata um ponta. A gente tem um zagueiro de elite contratado. É isso que a gente está esperando. Entendeu? Mas o cenário hoje é um pouco complicado, falando mais uma vez do que é nosso. A diretoria demonstra uma certa lentidão, demonstra ineficiência, digamos assim, quando o assunto é contratação de reforço, e é complicado a gente esperar alguma coisa boa vindo do Associativo do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer a respeito da SAF. Comente qual a sua opinião sobre o que disse esse presidente do Flamengo, o que disse Leila Pereira e principalmente Pedrinho. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, cara. A gente teve a informação a respeito da Sportingbet, que deverá ser a nova patrocinadora do Vasco. O anúncio deverá acontecer pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Os caras já estão contando aí que o Brasil não vai ganhar o Hexa, né? Talvez. Mas quem sabe, né, mano? Mas eu acho bem difícil também que o Brasil vai ganhar essa Copa. Mas, a princípio, a tendência é que o Vasco anuncie a parceria com a Sportingbet pós-eliminação do Brasil ou pós-Copa, caso o Brasil conquiste o título. Hoje o cenário é muito favorável para que o acordo aconteça e seja oficializado aí em breve essa parceria. Valores mais detalhados não foram divulgados, mas gira em torno de 50 milhões anuais. O Vasco iria receber 25 pelo restante desse ano, por 6 meses, e mais 50 milhões no ano todo do ano que vem, de 2027. E ainda existe uma cláusula, segundo informações iniciais, de que esse acordo poderia ser prorrogado, ou seja, renovado o contrato com a Sportingbet. A gente vai ficar aqui na aguardo, se tiver mais informações quanto a esse assunto, vamos trazer no canal. Hugo Moura, saídas aí no Vasco. Hugo Moura, segundo o GE. Globo, tem uma proposta muito boa nas suas mãos do Japão. O jogador tem um aumento salarial considerável nessa proposta, porém a vontade dele e da sua família é na continuidade no Rio de Janeiro e no Vasco. A família e o staff do atleta entende que o jogador já está bem identificado com o clube, a família se alocou muito bem no Rio de Janeiro, o jogador acabou de ter um filho recém-nascido e não quer deixar o Vasco nesse momento. Apesar dele ter contrato somente até o fim do ano, não foi procurado pela diretoria para tratar dessa renovação. A gente até falou desse assunto na semana passada, quando surgiu especulações de interesse de um clube do México no atleta. Esse clube seria o Pumas. Hoje, segundo as informações do GE. Globo, o time do Japão está avançando na possibilidade de contratar o Hugo Moura, e o maior entrave, com certeza, seria essa situação do jogador ter que se mudar para o Japão, né? Tem uma nova realidade totalmente diferente, com um filho pequeno, com a família, a gente sabe muito bem como que é essas coisas. Só que vai ganhar muito mais do que ele ganha no Vasco. Não sabemos se é do interesse do Vasco renovar o contrato do Hugo Moura com a valorização salarial, que eu acho bem difícil de acontecer. Hoje o cenário é que o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo a partir do dia 1º de julho, já que ele não teve seu contrato renovado, o contrato dele se encerra no fim do ano. O pré-contrato pode ser assinado para o jogador defender o próximo clube a partir de janeiro, 1º de janeiro do ano que vem. Vamos aguardar, ver como vai ficar essa situação do Hugo Moura. Marília Nestrosa desperta interesse de clubes na Colômbia. Até agora não tem proposta, o jogador segue lá na Colômbia, deverá se representar com o elenco vascaíno normalmente no próximo dia 22, que está prevista a representação do time do Vasco para a pré-temporada, meio que pré-temporada aí, para a volta das competições que o Vasco ainda tem à frente, né? Copa do Brasil, Brasileiro e também Copa Sul-Americana.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.